Sexta-feira, 25 de novembro de 2022, a pátria amada gentil de verde, amarelo e alma lavada com a estreia linda da seleção brasileira, e é nesse clima que nós começamos mais um Folha no Ar. Hoje, sexta-feira, 25 de novembro de 2022, vamos no ritmo do pombo. O Richarlison, que é aqui do Espírito Santo, menino humilde que ontem encantou aí a nação brasileira e aqueles que amam o futebol pelo mundo inteiro com o seu segundo gol, principalmente, que para nós já é quase que uma rotina ver gol de voleio, né? Tivemos aquele do Bebeto na Copa América de 89, tantos outros que a gente tem, né, e que é o futebol arte do Brasil. Claro que nós que somos da década de 80, aquele futebol da seleção de 82, ficamos sempre sonhando com a seleção mais criativa, mais aquele futebol arte, moleque, aquela coisa toda. E que esses jogadores que estão lá sabem fazer muito bem. Mas hoje o mundo é outro, o futebol é outro, é velocidade, é força, é muita técnica e tática também, claro, é evidente. Porém, né, sempre cabe um espaçozinho para aquela habilidade e, né, molecagem do futebol brasileiro, que aí sim a gente gosta muito. E ontem o Richarlison fez dois, né, os dois gols da seleção brasileira, e claro que por, né, influência de Neymar, Vini Júnior, né, e de tantos outros, né, de todos os outros que jogaram, porque, né, mesmo que você queira cobrar dos outros, eles foram importantes para que a bola chegasse aos pés do Richarlison. Muito bom dia, e é nesse clima de verde e amarelo que a gente começa aí esse Folha no Ar de hoje, com transmissão ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Estamos também, né, já com tudo pronto para logo mais, daqui a pouco, virar podcast, e às 17 horas, reprise na Plena TV. Olha, hoje o Instituto Nacional de Meteorologia traz previsão de chuva. Aliás, tem um alerta da Defesa Civil de chuva para os próximos dias, inclusive com um alerta de chuva forte e tempestade. Ontem choveu muito em Campos, durante a madrugada voltou a chover também, e há sim um volume de chuva acumulado anunciado aí pela Defesa Civil para até terça-feira que vem. Então, né, você que mora em regiões alagadiças, essa coisa toda, fique atento. São Fidélis ontem enxurrada pelas ruas de São Fidélis, que se transformaram em rios, né? Lá banhado também pelo Paraíba, foi assim realmente muito assustador. Aquele parque aquático lá daquelas piscinas de Cambuci, né? Quem conhece bem sabe, aquilo virou quase que uma Foz do Iguaçu, mal comparando. Então fique atento, para você que é pescador ou que vai se distrair aí com pescaria no fim de semana. Tem muita chuva e essas cabeças d'água aí podem acontecer. O Instituto prevê para hoje, sábado, domingo e segunda-feira, até 80% de probabilidade de chuva. Tempo chuvoso para hoje, com máxima de 28, mínima de 20 graus. Agora faz 23 graus aqui no centro de Campos, com a sensação térmica de 25 graus. São 7 horas e 14 minutos, um ótimo dia para você que está ligado aqui na Folha FM, começando aí esse novo dia. Nós vamos às principais informações e hoje nós temos o prazer de receber aqui neste programa, para fechar essa semana com chave de ouro, a simpática médica oncologista clínica, doutora Natália Rios. Ela vem para falar sobre o Novembro Azul. O recado é para nós, para você, para mim, para todos nós homens, sobre os cuidados, a importância da prevenção, os cuidados também com o tratamento. Vamos descobrir quais são os primeiros sintomas,
um pouco mais aprofundado sobre o câncer de próstata, é o tema do nosso programa hoje. Principais causas também, será que pode ser congênito, hereditário? Será que pode ser causado pelo estresse, pela má alimentação? Qual a importância do álcool, por exemplo, né, no surgimento do câncer de próstata? E ainda, a vida sedentária tem influência sobre o surgimento desse câncer e tantas outras causas, que aí sim, a doutora Natália Rios, que é médica oncologista, também da Unimed, tem seu consultório particular, mas atende pela Unimed Campos, né, vem para falar com a gente e você pode ser atendido pela Natália Rios, né, basta você ficar atento aqui ao programa e saber, né, onde você vai encontrar aí a doutora Natália Rios, claro, na Unimed, para quem tem aí já o plano, né, quem não tem já aproveite para fazer. Vamos lá então, vamos às manchetes do portal folha1.com.br, com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinação. Está na capa de hoje, nas manchetes aqui do portal folha1.com.br. Confere comigo aí, capa. Saúde de Campos intensifica ações de prevenção e controle da febre maculosa. Muita atenção aí, principalmente quem tem propriedade rural e tem, né, a sua casa aqui na cidade, você pode trazer o carrapato, inclusive, para casa, né? Pelo carro, pela sua roupa, pelo próprio corpo. Então, fique atento aí, hein? Ações acontecem em locais onde há confirmação de infecção. Neste caso, o município registrou 3 óbitos pela doença. Só neste ano de 2022, hein? Richarlison foi o autor dos 2 gols no triunfo brasileiro, um deles de voleio. O Brasil supera nervosismo da estreia e começa a Copa com 2-0 na Sérvia. Folha na Copa reúne torcedores para assistir jogos do Brasil. Na Pelinca, um espaço particular foi ponto de encontro dos torcedores, né, apaixonados aí pelo futebol, pela seleção brasileira. CR7 faz gol, o Cristiano Ronaldo faz gol histórico e Portugal estreia também na Copa vencendo Gana, só que por 3-2 e que no sufoco, né, também. Defesa Civil alerta, olha, como a gente falava, para chuvas significativas até terça em Campos e São João da Barra. Empresário Maurício Cabral é o novo presidente do Sindivarejo. A eleição aconteceu na última quarta-feira. Ainda no portal folha1.com.br, jovem morto a tiros na localidade de Santo Eduardo, em Campos. De acordo com a polícia, Flávio dos Santos foi morto com tiros na cabeça. Com Arrascaeta no banco, Uruguai não sai do 0-0 com a Coreia do Sul. Partida abriu a primeira rodada do Grupo H da Copa. Homem é assassinado a tiros à margem da RJ 232 em São Francisco do Itabapoana. Para fechar, temporal deixa diversas ruas alagadas em São Fidélis. E setor produtivo quer o apoio efetivo para a revitalização do centro histórico. Aliás, uma proposta dos empresários campistas marcar uma agenda com o prefeito. Esse centro histórico que teve aí uma verdadeira revolução na tentativa de ser recuperado no governo Rosinha. Infelizmente, as obras travaram, entre outras coisas, com a Enel, né, que parece que a princípio iria colocar todos os cabos subterrâneos. A prefeita, à época, a Rosinha, fez toda a instalação aqui do centro, fantástica, inclusive, tem que se registrar, não é valor de político, é de obra, né, que se registra, e infelizmente
a coisa não seguiu adiante conforme era o esperado. Inclusive, você vê, as obras que ficaram, né, no subsolo, as pessoas podem ter esquecido. Mas você consegue ver aqui pelo centro várias caixas na frente de cada empresa, de cada casa e de cada prédio, que receberia ali a instalação, né, elétrica para fios embutidos. E também vários transformadores de energia já instalados aqui na Rua dos Andradas, por exemplo, no calçadão. Você vê umas caixas verdes de ferro gigante, grande ali na praça. Não é nada de entulho, de lixo. Não, aquilo ali é um transformador de energia elétrica. E, infelizmente, a coisa não seguiu. Vamos torcer para que agora, então, o filho da ex-prefeita dê sequência junto com os comerciantes. E toda a população, que é mais importante nessa história toda. Sexta-feira, 25 de novembro, começamos aqui o nosso Folha no Ar. Muito bem, deixa eu trazer o bom dia da doutora Natália Rios, que é médica oncologista clínica e vem para falar sobre o Novembro Azul. Natália, muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso Folha no Ar. Espero que você esteja feliz também com a vitória do Brasil ontem. Sei que você já falou comigo, olha, Nogueira, não sou muito chegada a futebol, mas é claro que vitória é sempre vitória. Claro. E vamos falar de uma outra vitória, que é principalmente para nós aqui hoje, se a gente conseguir convencer uma pessoa a já fazer o exame, já se cuidar, já é uma vitória para mim como profissional de comunicação e creio que para você como cientista, profissional da ciência, da medicina, né, essa ciência que está tão combalida por alguns negacionistas esses últimos anos, precisa ter essa vitória. Muito bom dia, seja bem-vindo, é um prazer. Obrigada, Cláudio, obrigada Folha FM 98.3 pelo convite, ao Hospital Unimed, estou muito feliz de estar aqui e eu falei com você que eu não sou muito chegada a futebol não, mas eu fiquei de olho no jogo. Fiquei lá, vibrei junto. Não tem a dúvida, né? Não tem como a gente não... Né? Até porque tem aqueles que acham que futebol não vê de jeito nenhum. A gente entende também, claro. Não consegui ser assim. Realmente eu fiquei de olho no jogo. Então pronto. Então, bom pra gente... dar uma lavada na alma, né? O brasileiro precisa, né? Momento aí de final de ano, então, depois de tanta polarização, tanta divisão, um país dividido, que não é nada bom. Claro que tem gente ainda que está falando que Richarlison fez os gols porque usava a chuteira da ciência no ano passado, porque... As pessoas estão confundindo tudo com esse universo de comunicação aí que a Luana, né, entende tanto bem. Está aqui com a gente aqui, a assessora de marketing pessoal também. Como é que fala esse nome? Dá um nome, Beto, para isso? Não é... Não é marketing digital, não. É que tem aquele assessor para cuidar das roupas. Eu esqueci o nome que dá. Personal trainer, tem o personal, não sei o quê. Style. O style, ela é sua personal marketing. Bom, mas Natália, a gente procura descontrair um pouco, porque a primeira coisa é o mês de novembro. Novembro é o único mês do ano que para muita gente fica assim, outubro rosa, é o mês para fazer exame de câncer de seio. Não é. Todo dia é dia de fazer exame de câncer de seio para a mulher. Aquele mês é um mês simbólico. Novembro Azul é a mesma coisa? Então, Novembro Azul é um mês que ele vem também para gerar o alerta sobre o câncer de próstata e, por que não, na saúde do homem, visto que os homens, diferentes das mulheres, segundo pesquisa do DataSUS, só 20% deles vai ao médico com frequência, com regularidade. Então, os homens, eles estão precisando serem convocados a essa seleção de homens que vão realmente
ao atendimento médico, ao autocuidado, para a gente estar quebrando aí alguns paradigmas, alguns tabus em relação à questão do gênero e fortalecendo também a saúde masculina. Porque o câncer de mama de todas as vezes que a gente faz aí essas entrevistas com vocês, especialistas, e eu me lembro que ano passado a gente fez aqui com 2 bons especialistas também da Unimed, assim, e a gente procura levantar o número de acometidos, o número de diagnosticados com a doença no Brasil, no mundo. Eu levantei aqui e o que me impressiona é que, apesar de tempos modernos na comunicação e de acesso fácil às informações, os homens mantêm ainda aquele, sabe, meio que preconceito ou indisponibilidade para fazer os exames, que é o meu caso, que nós vamos falar daqui a pouco. Não tenha dúvida, eu tenho 51 anos, eu nunca fiz exame de próstata. Eu não gosto de ficar falando isso, porque não é exemplo para ninguém. Mas eu já levei puxão de orelha a torto e direito, sem contar dos meus filhos, e eu me comprometi agora. E não é por machismo, muito difícil que seja, não é por machismo. Acredite se quiser, não sou absolutamente nada, zero machismo. É porque vocês passam muito exame, aí eu fico assim... É que tem que fazer o exame de toque. Ah, beleza, bora, rapaz, tem muita coisa pior nesse mundo do que um exame de toque que vai salvar a sua vida. O problema não é esse, o problema é que ele está para exame de sangue, de PSA, de ressonância. Aí eu fico maluco, porque tem que ter tempo para fazer tudo isso. E muitas das vezes a gente se ocupa tanto com coisas inúteis e acaba descuidando da coisa mais útil, que é a nossa saúde. Isso está dado o meu depoimento na tentativa de explicar aqui a minha falta de cuidado com essa parte da minha saúde. As outras eu cuido bem, mas infelizmente essa eu... E não é por ser absolutamente nada de machismo. Mas, vida pessoal à parte, 72 mil homens por ano, 72 mil novos casos são diagnosticados por ano. A gente fez uma conta rápida aqui, deve dar mais ou menos São Fidélis, Italva, Cardoso, essas 3 cidades juntas aí, com mais outra parte aí, para poder dar 72 mil pessoas. Ou seja, é muita gente com um novo diagnóstico. E você me trouxe uma outra informação de 400 mil casos de óbitos, ou seja, quase 500 mil. Aí você vai para quase a cidade de Campos inteira, isso, morre por ano de câncer de próstata. É grave, é o segundo câncer a acometer o homem. O primeiro me parece que é o câncer de pele. Isso, o câncer de pele, que é o mais incidente câncer geral, né? Mulher, homem, é o câncer de pele não melanoma. Esse é um câncer que geralmente é um câncer mais tranquilo, não costuma dar muito problema, mas a gente pensando em termos de relevância, o câncer de próstata, ele é o campeão. Ele é o campeão, ele é o primeiro em estatística nos homens. Então, a gente pensa assim, 70% dos homens acima de 70 anos terão o câncer de próstata. E como que se descobriu isso? Foi visto isso em necrópsias e tudo. E muitas das vezes as pessoas tiveram esse câncer e não souberam, até passaram pela vida com ele. Qual a grande questão que existe em ter o câncer de próstata? É que ele começa de um jeito e muitas das vezes ele pode vir a estar evoluindo e ficar uma doença mórbida, uma doença que faz algumas questões tipo fratura óssea, quando tem acometimento ósseo, debilita. Esse homem que é super ativo, que trabalha muito, às vezes um homem de 80 anos, a população hoje em dia está envelhecendo muito mais, as pessoas estão vivendo mais, no entanto, os homens vivem menos que as mulheres. Sim. Por que eles vivem menos que as mulheres? Uma das questões, a gente pode estar até pensando se não seria a questão dele não estar associado a esse autocuidado que a gente falou aqui, de
buscar atendimento médico, de buscar informação sobre a prevenção das doenças, ou achar a doença no começo. Então, a gente pensa nessa questão. Está envelhecendo, muitas pessoas vão alcançar a doença, só que a gente precisa tentar pegar, caso as pessoas tenham, no início, para poder a gente proporcionar o máximo de chance de cura. Não ser uma doença crônica, e sim uma doença curável, resolvível. A gente tem a informação de que o câncer, no início, ele é mais fácil de ser combatido, mas já é o câncer. Eu acho que aqui a gente pode debater um pouco, discutir um pouco, como evitar que se chegue a ter o diagnóstico de câncer. É possível? É possível ter um comportamento de vida? É possível ter um estilo de vida? O que é possível, por exemplo, nessa prevenção do câncer? Além, é claro, do exame. Então, existem alguns fatores que podem ser feitos durante a vida da pessoa. Vamos pensar aqui no câncer de próstata. Os fatores de risco, um deles não dá para evitar, que é o envelhecimento. À medida que a gente vai envelhecendo, aí as questões vão acontecendo, mas se a pessoa, à medida que ela envelhece, ela evita de se expor a todas as questões que geram o câncer, melhor, então a gente reduz essa chance. Mas a gente pensaria, outra questão que eu lembrei agora é a etnia negra. Os homens negros, eles têm mais propensão a ter o câncer de próstata. Então, aí também uma questão da etnia, então está inserido nesse contexto. Mas a gente pensa em sedentarismo como um fator que pode ser evitado, o sedentarismo, para não se chegar a se ter um câncer, não só o de próstata, como vários outros cânceres estão associados ao sedentarismo. Também a obesidade, ela é associada a vários cânceres, não só o de próstata. Alimentação rica em gorduras ruins, também associada ao câncer de próstata. O uso de álcool, o fumo. Então, são questões bastante possíveis de serem feitas, hábitos de vida que são hábitos que são combatentes das inflamações, combatentes disso tudo, para poder a gente evitar que se chegue nesse ponto. Você tinha falado sobre o estresse. Eu não penso no estresse diretamente como um fator causal desse câncer, mas se a gente raciocinar, o estresse faz com que a pessoa não tenha tempo, sobrecarga, se alimente pior, tome decisões menos pensadas. Ela não vai querer também fazer atividade física, muitas das vezes a decisão vai ficar uma decisão pior. Então, o estresse, ele afeta as decisões e, com isso, decisões piores, estilo de vida pior. E aí a gente consegue chegar a esse resultado que a gente tanto teme, que é o câncer. Não estou pensando no estresse como diretamente, e a gente não tem essa evidência exata, mas sobre o que causa ele, as piores decisões. E aí, chegando no sedentarismo, bebe mais. Quero relaxar, vou beber, vou fumar. Então, pensando nesse aspecto. O álcool e o fumo, eles não têm efeito positivo nenhum sobre a nossa saúde. A não ser psicologicamente achar que está tudo bem depois de um cigarro para quem fuma, ou de uma dose para quem bebe, ou enfim. Né? Não soma nada além disso. Agora, tem umas coisas assim que a gente pode falar, e se eu estiver errado na comparação, por gentileza me corrija, porque eu sou leigo, eu sou só um paciente. Impaciente, como a maioria, eu acho, né? Que paciente tem poucos, impacientes tem um monte, né? Que quer chegar lá, ser atendido na hora e embora, meu Deus. Os homens são mais impacientes. Muito mais. Não tenha dúvida de que esse é o grande problema do homem viver mesmo, né? Na internet eles colocam aí, né, Luana, aqueles memes, aquelas coisas que os homens se aventuram mais, se jogam naquelas ribanceiras, aquele negócio de moto, bicicleta. Por isso que os homens vivem, não é por isso não, porque eles não se cuidam bem com a sua saúde. Mas, doutora Natália Rios, veja só, tem casos, eu não sei se eu posso afirmar que são mais populares. Diabetes, por exemplo.
Ah, meu pai era diabético, minha mãe diabética. Eu tenho 100% de chance de ter diabetes. Olha, 100% de chance. Não quer dizer que você vá ter diabetes. É isso. Que aí é só para a gente saber da hereditariedade, se funciona nessa questão. Porque tem um estudo, ontem até a gente conversava muito rápido, mas tem um estudo, e aí é uma linha de estudo prolongada. Alguns médicos já afirmam que a mulher tem próstata, outros não, que é uma glândula semelhante à próstata e tal, tal. Então não dá para fazer essa comparação. Meu pai teve diabetes, minha mãe teve diabetes, eu também tenho, né? Então é hereditário. Não. O câncer de próstata, se o meu pai teve, eu tenho essas 50% de chance de ter, está certo que eu vou ter o câncer de próstata? Isso vem dessa coisa assim hereditária? Cláudio, o câncer de próstata majoritariamente é um câncer que não está associado à hereditariedade, bem como todos os cânceres. A maioria dos cânceres, só 5 a 10% dos cânceres, eles são associados à hereditariedade. Mas não podemos deixar de falar que a hereditariedade é um fator de risco para o câncer de próstata. Então, a gente pensa que o rastreio, ou seja, a procura da doença da próstata, ela começa aos 50 anos para os homens. Mas quem tem um familiar de primeiro grau, essa pessoa, e tem etnia negra, essa pessoa ela começa a rastrear aos 45 anos. Então, começa mais precocemente. Por quê? Porque existe mais chance, sim, dessa pessoa ela vir a ter o câncer de próstata. Nós temos que cuidar um pouco melhor desse indivíduo que tem um parente de primeiro grau com câncer de próstata. Existe um fator genético associado também, em percentuais menores, como eu já disse, mas existe mutação genética associada ao câncer de próstata, que está associado, já que você falou em mulheres, porque a mulher não tem próstata, né? É uma glândula, a mulher não tem próstata, mas existe doença associada a quem teve câncer de próstata, a mesma mutação para outras doenças na mulher. Então, não só o câncer de próstata, essa mutação pode estar associada à doença de mama, a uma outra síndrome genética de outras doenças também. Então, não só a ligação com o câncer de próstata em si, mas outras doenças, quando a gente pensa em síndromes hereditárias de câncer. Tem que ter o cuidado devido, né? Tem várias perguntas aqui, já tem pergunta no grupo de WhatsApp da nossa querida Silvana Venâncio, que adora futebol e entende tudo. E olha, ontem participou de uma mesa redonda aqui, dessa bancada, estava o Aloysio Abreu Barbosa, que é jornalista, editor-geral aí do grupo Folha da Manhã, do jornal Folha da Manhã, estava o Sebastião, né, que foi editor-chefe também do jornal, e a Silvana Venâncio, que é jornalista, mora em Bom Jesus, é de Bom Jesus, mas conhece tudo de futebol. Lembra dos gols, como os gols foram feitos e tal, né? E, enfim, ela já deixou aqui pergunta para você também lá no grupo de WhatsApp. Deixa eu usar aqui a pergunta do Maurício Batista, um ouvinte número 1 nosso, acho que ele é um dos primeiros ouvintes aqui do programa, e ele diz aqui, depois ele refez a pergunta, lá em cima ele dá um bom dia, doutora, e diz aqui embaixo, faço todos os anos o PSA, quando o exame dá normal, a necessidade do toque fica a critério do médico ou é necessário fazer os dois independente do exame? Tenho 56 anos, meu irmão, graças a Deus, operou no início, em 2021, então o irmão já teve, né? E de 2021 e está bem. Ele diz, então, aqui, ele faz essa pergunta a você, se é necessário sempre os dois. É necessário, o exame de rastreio do câncer de próstata ele é feito não só com PSA, mas também com toque. Por quê? Porque existem cânceres de próstata que não fazem um PSA alto. E esses costumam ser, inclusive, os mais agressivos. Então, o toque prostático, o toque retal, ele é extremamente necessário. Porque ali naquele toque pode encontrar uma nodulação e ela guiar aí o diagnóstico, depois que o diagnóstico é feito com uma biópsia, né? Mas ele ser o fator de auxílio.
Geralmente o PSA ele costuma ser um marcador de aumento, mas é necessário sim. O toque retal ele é um exame extremamente simples, é rápido, dura em torno de 7 segundos, é muito rápido. Então não costuma ser doloroso, então é necessário sim, é necessário fazer os dois. Porque tem alguns médicos, inclusive, que fazem primeiro o exame de toque, depois o PSA, ou não é necessariamente nessa ordem? Então, por exemplo, se ele faz o toque na primeira consulta, a pessoa já chegou, ela faz o toque. Não tem problema depois ele fazer o PSA. É porque aí você chegou, vamos supor que eu seja um urologista, você chegou para mim agora. Eu já aproveito e te faço o exame físico, né? Sim. Aí daí eu solicito o PSA, que depois você vai fazer. Não tem problema então, não. Tem, é mais uma investigação. Isso. Só uma investigação. Tem outros casos aqui, eu gostaria muito de falar dos sintomas, porque ela me parece uma doença muito silenciosa, né? Ela vai avançando, depende, cada caso é um caso, né? Eu tenho um caso de um amigo que do dia para a noite ele parou, não conseguia mais urinar. Ele não conseguia mais urinar. E você imagina o pânico do indivíduo. Gente, eu bebo 5 litros de água por dia. Não. É muito, eu bebo muita água. Então, você já pensou se do dia para a noite, um senhor já conhecido aqui, mas eu prefiro nem comentar o nome. E do dia para a noite ele foi descobrir que tinha um avançado já estágio do câncer de próstata. E ele não conseguia urinar. Olha que desespero. Então, assim, essa doença, ela é assim? Ou ela tem características variadas? Então, no inicinho da doença, ela é uma doença assintomática. Ela não dá sintomas. Depois, quando ela começa a avançar, ela pode vir a desenvolver alguns sintomas. Dentre eles, essa questão da pessoa parar de urinar, mas isso aí pode ser também associada à próstata grande, que é chamada hiperplasia prostática benigna. Então, pode fazer, o quê? Quando localmente avançada ou somente crescida ali na próstata. Pode fazer com que tenha urina com sangue, pode afetar a forma de urinar, como? Aumentando, fazendo um jato mais fino, um jato mais dificultoso, ou até mesmo parar de urinar. Pode também ter sangramento durante a ejaculação, dor local, dor na parte pélvica, quando está mais avançado ali na parte pélvica. Pode também, quando a doença vai avançando mais, os sintomas vão mudando. Por exemplo, se implanta no osso, a pessoa pode sentir dor óssea. Então, o homem está com dor óssea. A gente nunca pode negligenciar a dor óssea no homem, principalmente de homens mais velhos. Aí pode, com a dor óssea e com o implante ósseo, pode fazer com que a pessoa reduza de andar, até pare de andar quando afeta o osso, fazendo uma compressão da parte nervosa. Pode dar dor abdominal quando está uma doença muito avançada afetando o fígado. E esses, assim, geralmente são os sintomas mais predominantes quando se tem uma doença mais avançada. Então, a dor óssea, às vezes afetar o movimento das pernas e dor abdominal. Então, não podemos negligenciar esses sintomas. Até uma dor abdominal pode ser o câncer de próstata. Na parte baixa. Aqui na região assim, do umbigo, para baixo do umbigo. Perto da parte onde fica a parte baixa da barriga, a gente pensa na doença mais localmente avançada. E a parte de cima, perto do fígado, à direita. Na próstata mesmo, não dói. No ânus, não tem dor, tem caso de dor ali também. Perto, uma dor perianal, não costumo ver muito a dor perianal, mas uma dor pélvica, uma dor da barriga, parte baixa, que é o que a gente costuma ver mais. Que dá mais o sintoma, que dá mais Não, é importante sim, e aí você ficar atento, mais atento a isso, que aí já é um estágio mais avançado da situação, que aí você não detectou. Agora, é muito raro acontecer, por exemplo, uma vez por ano é o suficiente o exame? Anual. Precisa... é suficiente. É suficiente. Entre um ano e outro,
pode surgir? Então, porque o câncer de próstata, ele tem um aspecto geralmente lento. Então, esse tempo aí é um tempo estimado. Suficiente. Bom para você pegar uma doença num estado mais inicial, num estado mais tranquilo. Eu, na prática clínica, não observo muito pessoas que fazem exames anuais, homens extremamente cuidadosos, chegarem para mim, eu fiz exame, faço todo ano, mas aí eu cheguei agora aqui com essa doença avançada. Vou te falar, não me recordo de um caso agora, e eu atendo muitas pessoas. Então, geralmente são pessoas que estão há muito tempo sem fazer exame, ou nunca fizeram, que chegam com doenças extremamente avançadas ou metastáticas. O Maurício agradeceu e falou que, diz que, peraí, deixa eu achar aqui que entrou outro comentário. Obrigado. Dia 1º estarei lá fazendo o exame de toque e o PSA. Parabéns, Maurício. Bom exemplo, muito bom exemplo. Sobre o tratamento, vamos lá, falamos sobre a prevenção, a importância da prevenção, que aí não é só o exame. Também não adianta só fazer o exame e encher o pote e não fazer um exercício, não é? Tudo dentro pode beber, pode fumar, mas assim, água demais mata a planta, né? Sobre os tratamentos, hoje, estava até lendo uma pesquisa aqui das cientistas da UF, da Universidade de BH, UFO, né? A Universidade Federal de Uberlândia, já com um avançado sistema de exames de sangue, também, só para confirmar aqui o que eu quero trazer de informação, biópsia líquida, já estão bem avançados nisso, mas isso é com relação aos exames, que é a prevenção, que são os cuidados. Falamos também um pouco sobre os sintomas, dores, essa coisa toda, e tratamento. Em que fase hoje, por exemplo, a nossa ciência, a nossa medicina conseguiu chegar, avançar, né, desde o começo, para o tratamento mais eficaz dessa doença? Mas eu vou só te pedir uma gentileza. Antes da sua resposta, a gente fazer um intervalo, e no próximo bloco você me diz, então, o que a gente tem de bom, de novidade, cirurgia, medicamentos que sejam acessíveis aí a todos, né, para o tratamento do câncer de próstata. É possível ter qualidade de vida com o câncer de próstata? Essas coisas todas que a gente quer abordar ainda com você, Natália Rios, aqui no programa, tá bom? Bom, são 7h48 em Campos. Tem jogo, eu confesso a você que hoje, com a entrevista aqui da Natália, eu não estou conseguindo ter. Tem jogo aí de País de Gales, Beto, e quem? Irã? Não, Irã já foi, rapaz. Não, Irã foi. País de Gales e Irã, jogo duro, né? Esse aí, no caso, é duro pra gente ver. Tá de quanto? 0-0. Muito bem. Com auxílio aqui do meu repórter setorista, Carlos Alberto. 7h48. Nós vamos ao intervalo comercial, voltamos já, falando aqui com a doutora Natália Rios, médica, oncologista, clínica, conversando sobre o Novembro Azul. É uma campanha de conscientização da Unimed Campos, que nos presenteia aqui com a presença da doutora Natália, que aliás veio de camisa azul. Foi coincidência ou foi proposital? Não, movimento friamente calculado. A minha é azul friamente também. Então nós vemos tudo. Cadê a sua, Luana? A sua é preta. Bom, é preta para quem não faz exame. A minha também é azul, né? A minha também é azul. Cadê azul? Por baixo. A sua azul também. Você está com 8 camisas. Ali, no caso, ele pode falar que está de qualquer cor. Outubro rosa, setembro laranja, verde, amarelo. Ele está com 8 camisas ali, sente um frio maluco. Então, bom, vamos lá. A gente faz essa pausa aqui no Folha no Ar rapidamente. Você continue ligado.
No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, com apoio de Green Energia Solar.